Um apaziguador é alguém que alimenta um crocodilo esperando ser o último a ser devorado. Segundo Winston Churchill, que viveu entre 1874 e 1965. O contexto aqui, a ideologia que ele defendia é o conservadorismo, né? O foco é o não apaziguamento. Antes, em 350 a.C., o estadista e orador Demóstenes critica os seus companheiros atenienses por não terem antecipado os objetivos imperiais de Filipe da Macedônia. Em 1813, as potências europeias tentam um acordo com Napoleão, mas suas renovadas campanhas militares levam uma coalizão de aliados a derrotá-lo em Leipzig. Depois, em 1982, a primeira-ministra Margaret Thatcher se refere a Chamberlain quando cobrada por um acordo com a Argentina durante a Guerra das Malvinas. Em 2003, o presidente dos Estados Unidos, George Bush, e o primeiro-ministro britânico Tony Blair invocam os perigos de se apaziguar no levante para a guerra do Iraque. Só um pouquinho então do Churchill, do Acordo de Munique. Em meados da década de 1930, a palavra apaziguamento ainda não havia assumido o ar de covardia e desonra que eventos posteriores lhe atribuíram. A política conciliatória havia se tornado a norma depois da Primeira Guerra Mundial, conforme as potências europeias buscavam diminuir o que Winston Churchill havia chamado de os ódios e os antagonismos temerosos que existem na Europa. Mas, conforme a Grande Depressão cobrava o seu preço ao redor do mundo e Adolf Hitler subia ao poder na Alemanha, Churchill e alguns poucos viram que essa política havia se tornado perigosa. Os gastos de defesa na Grã-Bretanha ficaram muito menores devido à crise econômica. A necessidade de rearmamento contra Hitler veio numa época de extrema dificuldade econômica para uma nação que tentava se recuperar da Grande Guerra, da Primeira Guerra Mundial, e estava usando a maior parte dos seus recursos militares nos recantos mais remotos do Império Britânico, tentando manter as colônias. A ideia de confrontar a Alemanha novamente para conter Hitler foi abandonada pelo primeiro-ministro conservador Stanley Baldwin e seu sucessor, também conservador, Neville Chamberlain. Aliviar as crescentes queixas do ditador pareceu-lhes a abordagem mais prática e moderada. E olha só como a Margaret Thatcher é uma oportunista, Uma coisa que a Argentina poderia chegar a se tornar uma Alemanha. Então criticou o Chamberlain por conta dele não ter feito nada em relação ao Hitler. E aí justifica isso para não deixar a Argentina tomar as Malvinas, Ou tomar de volta as Malvinas. Uma oportunista e a grande inspiradora aí de políticos liberais, de políticos também conservadores no Brasil, tupiniquins. A rede de inteligência militar e governamental não oficial de Churchill mantinha informado das metas e dos movimentos nazistas e do despreparo das forças britânicas. Ele advertiu o parlamento das intenções de Hitler em 1933 e seguiu alertando em discursos de imenso poder poético sobre aquilo que ele considerava complacência, só para ser ridicularizado como belicista e relegado às últimas fileiras do parlamento. Churchill denunciou o acordo que Chamberlain negociara com Hitler em Munique em 1938 como uma derrota total, absoluta. Um apaziguador acredita que ele não é poderoso o suficiente para derrotar um tirano. Portanto, faz concessões a fim de evitar a guerra. Suas concessões acabam o enfraquecendo e suas concessões fazem o tirano mais forte. E no final disso tudo, vem a guerra, o autoritarismo. A predisposição apaziguadora estava enraizada na política britânica, que não ofereceu nenhuma resistência às quebras sistemáticas dos acordos praticadas por Hitler das condições do Tratado de Versalhes assinado ao final da Primeira Guerra Mundial, incluindo a remilitarização da Renânia, ou quanto às suas leis contra os judeus. Encorajado cada vez mais forte, o Hitler anexou a Áustria ao Reich em 1938 e no mesmo ano coagiu Chamberlain para ir a Munique negociar a Sudetenland da Tchecoslováquia em troca de outra falsa promessa de paz. Hitler ficou perplexo com sua fácil vitória. Ele havia planejado esmagar a Tchecoslováquia com uma entrada em Praga, seguindo seu estilo choque e pavor, Blitzkrieg, Mas em vez disso, havia o entregue de mão beijada por seus amigos. Churchill denunciou o Acordo de Munique
Ele afirmava que alimentar o monstro nazista com concessões o faria mais voraz. Outros políticos confiavam em Hitler e Churchill ficou praticamente só, pelo menos entre os conservadores, ao condená-lo. Ele se recusou o tempo todo a discutir com Hitler e os seus representantes. Radical, mas justificável, esse desafio negociável à tirania, mesmo que levasse à morte, foi o cerne da ideia para derrotar os nazistas. Né? A vocês foi dada a escolha entre guerra e desonra. Escolheram a desonra e terão a guerra, segundo Winston Churchill. Filho do Lord inglês Randolph Churchill e da herdeira americana Jeannie Jerome, Sir Winston Leonard Spencer Churchill uma vez descreveu-se como um sindicato de fala inglesa. Foi educado na Harrow Public School e na Academia Militar de Sandhurst, tendo depois servido na Índia com uma delegação de cavaleiros. Durante os anos 1890, distinguiu-se como correspondente de guerra cobrindo a revolta cubana contra a Espanha, as campanhas britânicas na Índia e no Sudão e a Guerra dos Boeres na África do Sul. Sua carreira na Casa dos Comuns como parlamentar liberal e mais tarde como conservador durou 60 anos. Assumiu o comando de um governo de união nacional durante a Segunda Guerra Mundial e mais um mandato como primeiro-ministro em 1951. Foi um escritor prolífico e recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1953 para sua obra em 6 volumes sobre a Segunda Guerra Mundial. As principais obras dele, de 1953, a Segunda Guerra Mundial, de 1958, a História dos Povos de Língua Inglesa, e de 1974, né, The Complete Speaks, né, obra completa das suas falas, né, durante seu governo, né, quando ele foi primeiro-ministro da Inglaterra. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies, e até a próxima.